Bom, pessoal, na sequência, no estudo do direito nacional privado, superadas então aquelas noções introdutórias, e seguindo na nossa organização sistemática do estudo de direito nacional privado, nosso próximo ponto de estudo seria os elementos de conexão, certo? Elementos de conexão que, a bem da verdade, será resultado do estudo da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Bom, mas antes de nós tratarmos dos elementos de conexão, que, no meu entender, são o ponto-chave da nossa disciplina de Direito Nacional Privado, eu não poderia deixar de tratar com vocês da questão relacionada à competência prevista no Código de Processo Civil. Percebe? Então que, além de entendermos qual é o direito material aplicável a um caso concreto, a gente precisa também identificar qual é o juiz adequado para julgar um determinado caso que contém elementos de conexão internacional. Ok? Então, nas próximas aulas, nós vamos tratar do estudo da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro e vamos então identificar os elementos de conexão, fazer um estudo doutrinário do que se chama, do que se entende por elemento de conexão, perfeito? Mas antes de nós avançarmos lá, nós vamos dar um passo atrás, tratarmos aqui então das regras previstas no Código de Processo Civil quanto à jurisdição nos casos em que estiverem presentes, ok? Elementos de conexão internacional, perfeito? Vamos então ao estudo desses dispositivos. E aí eu vou pedir já para você, que você depois não deixe de ler a letra de lei, ok? O artigo 21 até lá o artigo 25 do Código de Processo Civil. Além disso, do artigo 21 ao artigo 25, depois nós vamos avançar também e falar um pouco sobre a cooperação internacional, também no Código de Processo Civil, perfeito? Nós vamos falar sobre essas regras aqui dispostas no CPC. E aí, dentro de cooperação internacional, nós vamos falar sobre o auxílio direto, vamos falar sobre a carta rogatória, perfeito? Que são aí modalidades, formas de auxílio direto entre nações para fins de solucionar conflitos ou questões relacionadas à jurisdição de mais de um país, ok? Bom, então vamos começar aí pelo artigo 21 do Código de Processo Civil, que trata então ali da competência, primeiro artigo ali do artigo 20 do CPC, que trata da competência quando presentes elementos de conexão internacional, ok? Vamos lá, artigo 21 do Código de Processo Civil, diz o seguinte: compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que, inciso 1, o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no país. Veja só que interessante que o inciso 1 já traz aqui como um dos critérios de fixação de competência o domicílio, ok? O domicílio do réu, quando ele é domiciliado no país. O domicílio do requerido. Bom, via de regra, nas ações no processo civil, a competência ela é fixada no domicílio do requerido. Okay? Então essa é a regra geral. Então o artigo 21 já estabelece para nós que, quando nós estivermos diante um indivíduo que não é brasileiro, mas ele reside no Brasil, ok? A competência será da justiça brasileira para processar e julgar. Então imagine que um alemão, ele mora no Brasil, ele estabeleceu relações aqui no Brasil, enfim. Logicamente, qualquer discussão a respeito daquela relação jurídica estabelecida por ele aqui no Brasil será solucionada exatamente no Brasil. Então a nacionalidade dele em nada vai interferir na fixação da competência, perfeito? Exceto naquelas situações onde vocês viram lá no processo criminal, onde os indivíduos possuem alguma imunidade consular, imunidade diplomática, e aí essa imunidade diplomática para fins criminais, ele não se submeterá à jurisdição penal
do país, porque ele entende-se que é uma extensão do seu território. Mas aqui não é disso que nós estamos a tratar, aqui nós estamos falando de processos cíveis, perfeito? Seguindo, inciso 2, diz o seguinte: também será competente a autoridade judiciária brasileira para processar e julgar as ações em que no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Então, sempre que a obrigação compactuada tiver que ser cumprida no Brasil, também será competente a justiça brasileira para julgar esse processo. E aí vamos imaginar, eu gosto sempre de trabalhar com exemplos, vamos imaginar a seguinte situação. Um brasileiro, ok? Um brasileiro que mora na Alemanha, ok? Um brasileiro que mora na Alemanha, ele firma um contrato nos Estados Unidos para que esse contrato de prestação de serviço, ele tem uma empresa, ok? Ele tem uma empresa para fazer manutenção de motores de grandes máquinas industriais. Imagine essa situação. E a empresa que ele vai ter que fazer as manutenções, ela fica localizada no Brasil. Veja, é um contrato que foi firmado com uma empresa que pode ser uma empresa alemã, pode ser, não há nenhum problema, uma empresa alemã que foi firmado nos Estados Unidos o contrato, mas a execução, a manutenção tem que ser feita no Brasil. Então, de quem é a competência, okay? De quem é a competência aí para processar e julgar esse fato? A justiça brasileira. Perfeito? Seguindo, inciso 3 do artigo 21, o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Então, quando um processo civil tiver como causa de pedir, como fundamento, qualquer questão, qualquer fato jurídico, qualquer contrato, qualquer obrigação estabelecida no Brasil, ou que foi praticado, um contrato que foi firmado no Brasil, ok? A competência da justiça brasileira. Então, imagine que um contrato deve ser executado no Brasil, competência da justiça brasileira. Um contrato que foi firmado, um ato que foi praticado no Brasil, o ato da assinatura do contrato, também, via de regra, deve ser ajuizado aqui na justiça brasileira. Atenção! A doutrina costuma dizer que as disposições previstas aí no artigo 21 são hipóteses de competência relativa, ok? Ou seja, caso seja ajuizada essa ação em outro lugar que não as disposições previstas aqui no artigo 21, ok? Entende-se aí que é hipótese de competência relativa, não haverá nulidade a ser arguída, ok? Bom, seguindo aí, pessoal, parágrafo único do artigo 21 vai dizer para nós o seguinte: para o fim do disposto no inciso 1, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal. E aí o exemplo que eu posso fazer para vocês é lá do direito do trabalho. Imagina uma empresa multinacional americana. Então essa empresa ela tem a sua sede nos Estados Unidos e tem filiais em diversos lugares do mundo, ok? E aí então essa empresa, para que ela possa executar as suas atividades, ela precisa de mão de obra. E as multinacionais, por hábito, elas não mandarem mão de obra do seu país de origem para trabalhar naquela empresa, e sim contratar pessoas, né, que moram naquele país em que está fixada essa filial. Então veja, um trabalhador contratado por uma empresa americana, ok? Ele será julgado, um eventual dissídio relacionado ao direito do trabalho, será julgado pela Justiça do Trabalho brasileira. Então ele não vai estar submetido ao regramento jurídico dos Estados Unidos pelo simples fato da empresa ser americana, ok? Isso é muito importante.
Aí o inciso 1 diz o seguinte, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal. Então, se a empresa ela tem uma agência, uma filial, uma sucursal fixada no país, competência então é da jurisdição brasileira. E aí podemos trazer outros exemplos. Imagina a relação de consumo, certo? Nós temos a Apple. A Apple é uma empresa americana, mas ela tem filial no Brasil, ok? Logicamente que, pelo fato de ela ser uma empresa americana, o consumidor não vai ter que acionar a Apple nos Estados Unidos. Por óbvio, né? Ela vai acionar justamente no Brasil. Então, simples, não? Seguindo aí o artigo 22 do Código de Processo Civil, diz o seguinte: compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações, inciso 1, de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. Então, atenção, o artigo 22 traz ali para nós, então, a competência para o julgamento das ações de alimentos, levando em consideração o domicílio do credor. Então, veja que o artigo 22, aqui no inciso 1 na linha A, inaugura uma exceção à regra de fixação de competência em razão do domicílio do requerido. E como eu disse anteriormente, via de regra, a competência para processar e julgar se fixará no domicílio do requerido. Ok? Já nas ações de alimentos, até mesmo pela própria natureza da ação em que se busca a oferta de bens a uma pessoa que necessita desses bens, por óbvio, então, pela própria natureza da ação, buscando estabelecer uma isonomia material no processo, considerando que o alimentando ele é hipossuficiente, a fixação da competência dará no domicílio do credor, de quem pede. Então, uma ação ajuizada por um filho em face do pai para receber alimentos levará em consideração o domicílio do filho. E aí vamos utilizar exemplos aqui. Imagine um americano que veio para o Brasil, carnaval, e aí então ele teve um relacionamento, um amor de carnaval com uma brasileira. E aí essa brasileira veio a engravidar. Essa criança nasce, ok? Essa criança nasce. Aí então esse camarada reconhece a criança, enfim, mas aí ele não paga a pensão alimentícia. Ele mora nos Estados Unidos. Ele mora nos Estados Unidos. Aí a questão toda é: essa criança não tem direito a alimentos? Sim, é óbvio que ela tem. E essa ação vai ser ajuizada na justiça norte-americana? De modo algum. Será ajuizada aqui no Brasil. Mas, se quiser cobrar nos Estados Unidos, é possível? Sim, é possível também. Porque também o artigo 22 trata ali para nós, ok? De hipótese de unidade relativa, de competência relativa. Então, caso o alimentante queira requerer esses alimentos lá nos Estados Unidos, também será possível. E aí depois pode ser homologada essa sentença lá dos Estados Unidos aqui no Brasil, pelo procedimento previsto no CPC e previsto aí no regimento interno do STJ para homologação de sentenças estrangeiras. Mas pode ser feito. Mas a regra, então, a competência é do domicílio do credor que mora no Brasil. Perfeito? Então, quando o credor tiver domicílio e residência no Brasil, será fixado então a jurisdição brasileira. Seguindo a linha B do inciso 1, compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Imagine que eu tenho um americano que ele tem ações aqui no Brasil, ele tem aluguéis, ele tem investimentos, ele tem, sei lá, uma tropa de carros que ele aluga para táxi, não sei, ele tem vários bens aqui no Brasil, e é para discutir eventualmente um contrato de obrigação a ser cumprida nos Estados Unidos, enfim. Bom, para que eu possa executar esse contrato, ele tem bens aqui no Brasil, né? Então eu posso muito bem
ajuizar essa ação aqui no Brasil, porque ele tem vínculos aqui no Brasil. Mais uma vez, posso ajuizar nos Estados Unidos e buscar o recebimento dos valores devidos lá? Perfeitamente, pode também. Ok? Seguindo, inciso 3. Também compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações decorrentes das relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Então, lembra que eu falei a questão da Apple? Então, eu tenho o celularzinho da Apple, o iPhone. Se deu problema, comprei ele novinho, comprei o iPhone novo, celular novo, comprei o iMac, o MacBook novinho, ele deu problema logo de cara ali, ok? Então, eu tenho vício no produto. Então, dentro daquele prazo decadencial lá do Código de Defesa do Consumidor, né, 30 dias para bens não duráveis, 90 para bens duráveis, eu então manifesto a minha resignação e eu posso exercer os direitos lá previstos no artigo 23, se não me engano, do CDC. A troca ou abatimento do valor, enfim. Eu tenho que ajuizar essa ação onde? Nos Estados Unidos ou no Brasil? Competência brasileira. Competência brasileira. Mas se, porventura, eu quiser cobrar lá nos Estados Unidos, eu posso? Também posso. Mas o fato é que, se eu ajuizar aqui no Brasil, a Apple não pode vir alegando, olha, a incompetência da jurisdição brasileira, porque eu sou uma empresa norte-americana. Ela não pode invocar esse argumento. Agora, se o autor quiser ingressar em juízo nos Estados Unidos, perfeitamente. Por exemplo, porque as indenizações nos Estados Unidos são mais altas, enfim, é possível. Perfeito? Bom, por fim, aí no artigo 22, diz que também compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que as partes expressa ou tacitamente se submetem à jurisdição nacional. Vamos supor que é formalizado um contrato entre dois brasileiros. Um brasileiro que mora na Itália e outro brasileiro que mora na Espanha. Esses brasileiros firmam então um contrato, ok? Mas eles nesse contrato incluem uma cláusula de eleição de foro, dizendo que o foro responsável para dirimir eventuais questões contratuais será o da cidade de São Paulo, no Brasil. Veja que as partes elegeram o foro específico. Elas então se submeteram a essa jurisdição, a jurisdição brasileira. Perfeito? Finalizamos aí também o artigo 22. E aí, pessoal, agora o artigo 23, certo? Diz o seguinte: compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra. E aí que eu quero chamar a atenção para vocês. Lembra que eu falei que o artigo 21 e o artigo 22, a doutrina costuma identificar como hipóteses de fixação de competência relativa? Pois bem, o artigo 23, a doutrina diz que aqui esses elementos de fixação de competência são de natureza absoluta. Então aqui trata-se de competência absoluta, ou seja, é só no Brasil, com exclusão de qualquer outra. Vamos a elas? Primeiro, compete então à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, conhecer as ações relativas a imóveis situados no Brasil. Então, meu querido, se existem imóveis situados no Brasil, e essa ação discute a posse, a propriedade desse imóvel, a competência é do Brasil, perfeito? Competência da Justiça brasileira, do local em que tiver fixado o imóvel. Competência da Justiça brasileira, quando a discussão está relacionada a direito de posse ou propriedade. Seguindo, compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outro, portanto, competência absoluta, em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e a partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Então, olha que interessante. Compete à justiça brasileira proceder à partilha de bens, à sucessão hereditária de tudo deixado pelo decujus, todo o espólio do decujus que esteja localizado no país, compete então à justiça brasileira. Fazer a homologação de testamento, fazer a partilha desses bens situados aqui no Brasil, ainda que ele more fora do país. Então imagine que um italiano, ele fez então ali
um testamento particular, deixando parte dos bens dele, ok? Deixando parte dos bens dele para uma grande amiga dele. E vamos supor que esses bens que ele deixou para sua amiga, eles estão todos localizados no Brasil. Compete então à autoridade judicial brasileira fazer a partilha, enfim, fazer a sucessão hereditária. Agora, se ele não tivesse nenhum bem localizado no Brasil e deixasse testamento para a amiga dele brasileira, aí ela deveria ajuizar essa ação lá na Itália, ou onde os imóveis eles estivessem localizados. Perfeito? Seguindo, artigo 23, inciso 3, então compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, processar e julgar as ações relacionadas a divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Então, atenção. Divórcio, separação judicial e dissolução da união estável, ok? Bem como a partilha de bens decorrentes dessas relações de casamento e união estável, serão processadas no Brasil, ok? Sempre que os imóveis estiverem situados no Brasil, ainda que o dono desses imóveis seja de uma nacionalidade estrangeira ou esteja morando em país estrangeiro. Perfeito? Muito importante, relacionado sempre a imóveis. Então, lembra o seguinte, ó, você está relacionado a imóveis e estado de pessoas, ou seja, casamento, propriedade, se resolve aqui no Brasil. Perfeito? Então não tem segredo. Seguindo, artigo 24, diz o seguinte: a ação proposta perante o tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. Perfeito? Então o artigo 24 diz o seguinte, olha, o fato de ter sido ajuizada uma ação no estrangeiro não impede que o juiz brasileiro, cuja competência está prevista no artigo 21 e 22, atue e julgue o processo. E aí, dando um exemplo para vocês. Meu problema do celular. Eu ajuizei uma ação lá nos Estados Unidos contra a Apple e ajuizei uma ação aqui no Brasil contra a Apple. Tem litispendência? Artigo 24 diz que não. Então, o fato de eu ter proposto uma ação perante o tribunal estrangeiro não induz a litispendência e não impede que a autoridade brasileira julgue esse fato, exceto se existir tratados ou acordos bilaterais que digam o contrário. Então vamos supor que eu sinceramente não tenho conhecimento da existência de algum acordo nesse sentido. Então se tiver, vocês depois me avisem, que eu não tenho conhecimento. Vamos supor que exista algum tratado internacional, um acordo bilateral entre Brasil e Estados Unidos, dizendo que as ações ajuizadas nos dois países será considerada litispendência em relação àquela que primeiro foi ajuizada. Okay? Vamos imaginar que exista isso. Então, o artigo 24 vai ser afastado em razão do acordo bilateral. Mas não existindo esse acordo bilateral ou um tratado internacional que trate sobre essa questão processual da litispendência, não gera litispendência por força do artigo 24. Perfeito? Seguindo, parágrafo único. A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Então, olha só que interessante. Eu ajuizei uma ação nos Estados Unidos, ajuizei uma ação na Alemanha, no Brasil. Lá nos Estados Unidos já foi julgado procedente. Transitou em julgado, teve contraditório, enfim, atendeu todos os requisitos para homologação de sentença estrangeira. Eu já posso, pedir a homologação dela aqui no Brasil para que ela possa ser executada, independente da pendência dessa ação que eu estou discutindo aqui. E vamos imaginar um exemplo. Vamos supor que nós estamos procedendo a um divórcio, de um brasileiro e um americano. Uma brasileira e um americano. Esse americano, ele está morando fora, está morando nos Estados Unidos, eles já são separados, né, não vivem juntos mais. Então esse divórcio está correndo aqui na justiça brasileira. E esse americano ele tem imóveis nos Estados Unidos e imóveis no Brasil. E vamos supor que lá nos Estados Unidos ele tenha feito um acordo com essa mulher, okay? Eles fizeram um acordo, registraram em cartório, o juiz nos Estados Unidos homologou esse acordo, em relação à partilha dos bens localizados nos Estados Unidos. Vamos supor que lá ele tinha 2 mansões e um carro. Aí fizeram um acordo em que ela ficava com a BMW e uma das mansões, e ele ficaria, né, com uma mansão de lá.
O divórcio deles aqui no Brasil ainda não foi consumado. Percebe que ele ainda está em trâmite. Mas o fato do divórcio não ter sido consumado não impede que ela homologue aquela sentença lá dos Estados Unidos aqui no Brasil. É o que dispõe aí o artigo 24 no parágrafo único. Ok? Seguindo, artigo 25 do CPC. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional arguído pelo réu na contestação. Então imagina a situação onde uma empresa entra com uma ação de cobrança contra uma outra empresa, ok? Aqui no Brasil. E vamos supor que nesse contrato que fundamenta essa ação de cobrança, que serve como justificativa para essa ação de cobrança, tem uma cláusula de eleição de foro. E aí na sua contestação, essa empresa alemã, por exemplo, ela contesta e diz o seguinte, olha, é incompetente a justiça brasileira porque existe uma cláusula no contrato que diz que as questões relacionadas a esse contrato serão resolvidas aqui na Alemanha. Logo, ele não pode ajuizar essa ação no Brasil. O artigo 25 diz então que não compete, então é afastada da jurisdição brasileira quando nós estivermos perante uma cláusula de eleição de foro. Mas atenção, o artigo 25 ele só tem aplicabilidade naquelas hipóteses onde eu tenho a igualdade dos contratantes, a paridade jurídica dos contratantes. E eu digo, por exemplo, eu tenho duas empresas que estão em par de igualdade e firmam um contrato de relação jurídica. Perfeito. Pacta sunt servanda, o contrato faz lei entre as partes, a cláusula de eleição de foro será observada e será afastada à jurisdição brasileira. Até aí tudo bem. Agora, o artigo 25 não se aplica aos contratos de adesão e aos contratos de relação de consumo. Explico melhor. O que é contrato de adesão? Contrato de adesão também é chamado de contrato formulário. É aquele contrato pronto, onde o aderente do contrato ele não pode simplesmente, ele não pode sugerir a alteração de nenhuma cláusula. Ele aceita o contrato como está ou não aceita. E aí, exemplo, nós temos os montes. Quando, por exemplo, você faz o download de algum aplicativo, algum programa no seu computador, você diz lá, aceita os termos de uso. Aquilo ali é um contrato de adesão. Você está aceitando sem ler. E mais, você não pode sugerir a mudança daquele contrato, porque ele já tem uma forma geral e abstrata para todo mundo. Regra geral, também os contratos de relação de consumo, quando você contrata um pacote de internet para o seu celular, contrata um serviço de telefonia e internet banda larga para sua casa, certo? Você faz ali um contrato de adesão. Você pode discutir, eu vou discutir com a empresa A, B ou C, eu não gostei dessa cláusula, eu quero que mude, não. Por isso se chama de contrato de adesão. Você adere a ele, você simplesmente concorda ou discorda. E simples assim, assina ou não assina o contrato. Então o artigo 25, atenção, ele só vai ter aplicabilidade quando nós estivermos diante de relações jurídicas entre iguais, entre duas empresas ou entre duas pessoas físicas que espontaneamente elaboraram aquele contrato, mas nunca quando nós estivermos diante de contrato de adesão, principalmente se tratando de relação de consumo. Perfeito? Então, pessoal, aqui nós terminamos então o estudo das disposições previstas no Código de Processo Civil quanto à jurisdição aplicável na existência de elementos de conexão internacional. Então, artigo 21 ao artigo 25. Ok? Na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre cooperação internacional, ok? E também sobre os elementos de conexão, que será então o nosso objeto de estudo da próxima aula. Perfeito? Então, no mais, muito obrigado. Estou sempre à disposição de vocês aí pelos meios de comunicação, WhatsApp, enfim, e-mail, estou sempre à disposição de vocês. Só me procurar para sanar qualquer dúvida. Perfeito? Um abraço a todos. Tchau, tchau.